Olá, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba que tem o apoio do SESI e do SENAI. Aqui ao meu lado, comentarista do programa, presidente da FIEP, Boega Gadelha. Doutor Gadelha, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem. Roseli, é um prazer estarmos aqui novamente falando ao nosso público, um nosso público cativo de tanto tempo, a quem a gente tem levado as notícias boas da Paraíba e do Brasil, mas mostrando sobretudo o que a Paraíba tem. Pois é, recentemente a presidenta da República, Dilma Rousseff, ela esteve em visita à Paraíba, juntamente com alguns ministros. Em Campina Grande, como todos sabemos, ela inaugurou um conjunto habitacional de quase 2.000 casas. E em João Pessoa, a presidenta se reuniu com cerca de 170 empresários paraibanos. Doutor Gadelha, o senhor foi uma reunião de portas fechadas, mas o senhor participou dessa reunião. Sim, eu participei, eu estava na mesa de Dá para falar um pouquinho como foi esse encontro com a presidenta? Foi um encontro fantástico. Na verdade, nós estávamos prevendo alguma coisa como 70 pessoas. Nós levamos 70 industriais para lá. Houve também um convite, através da Federação da Agricultura, de vários empresários que se fizeram presentes. O governo do estado também convocou vários empresários e também a Federação do Comércio, de tal forma que, ao final, nós que pensávamos em 70, tínhamos 170. Foi realmente um número expressivo e foi um encontro extremamente positivo. Lá, quando foi me dada a fala, né, eu disse que foi o primeiro a falar, inclusive, também, né, a presidenta disse, eu passo a palavra ao presidente da Federação das Indústrias, e então eu disse, olha, presidenta, a senhora já vem aí de vários encontros pelo Brasil afora, e recentemente esteve na Federação da Bahia, na Federação das Indústrias de Pernambuco e na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Quer dizer, com os empresários do Ceará. Na verdade, foi no Centro de Convenções. Em Federação de Indústria mesmo só esteve da de Pernambuco. Então, eu vou poupá-la dessa ladainha econômica que a senhora está acostumada a ouvir, mostrando a situação financeira, as dificuldades que estão sendo apresentadas aí diariamente. Eu vou lhe poupar desse constrangimento e vou me ater às coisas da Paraíba, as nossas coisas aqui. Então, eu digo, olha, eu quero principiar dizendo que a senhora falou na vinda da transposição, da vinda das águas do São Francisco para a Paraíba, para final de 2016, comecinho de 2017. Então, eu quero dizer que fico inconformado com isso. E qual foi a reação dela? Ela, veja o seguinte, eu primeiro disse como tinha sido o nosso desenvolvimento industrial aqui na Paraíba nos últimos 4 anos. Falei toda a verdade, né? Que a gente cresceu 12% no número de empresas, 12% no número de empregos e 18% na massa salarial nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Então, agora nós estamos caindo o crescimento pela metade. Não que a gente tenha parado de crescer. Nós caímos a massa salarial pela metade, não é? Exatamente, eu acredito até que a gente parou de crescer, mas a massa salarial ainda aumentou por conta do próprio aumento que foi dado aos trabalhadores. Então, neste ano de 2015, a gente está crescendo 9% na massa salarial. E ela ficou muito feliz com esses números, olhou para o governador que assentiu positivamente, que nós tivéssemos crescido isso. Também o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ficou assim perplexo com todo esse crescimento, eu digo, muito maior do que o ritmo chinês. Assim, eu pude também ter o direito de dizer, agora o grande problema nosso, aí a coisa é ruim, é o problema da água, porque nós somos o estado mais pobre em recursos hídricos do Brasil. E Campina Grande, com um racionamento muito severo, só vai suportar até outubro do próximo ano. Na verdade, temos um período chuvoso aí pela frente,
pode ser que a gente tenha alguma recarga. Mas o bom mesmo era ter a certeza da transposição até outubro, das águas chegarem aqui até outubro. E qual foi a resposta dela? A resposta dela foi que, desculpem, que infelizmente ela tinha que ser extremamente conservadora nisso, porque de outra feita o governo já errou algumas vezes quando disse que ia inaugurar e não inaugurou. Então ela tinha que ser conservadora, mas garantia que as águas viriam para o estado da Paraíba, que seria o maior beneficiário do São Francisco, porque tinha duas entradas. Uma lá por Boqueirão de Piranhas, ela chamou Ávidos, uma por Ávidos, outra por Poções, em Monteiro. E então ele ia ser beneficiado dessas duas entradas de água. E então, nesse período ainda, ia mandar escavar dois ou três poços com 1.200 metros de profundidade, porque ela estava particularmente preocupada com a situação de Campina Grande. E lá no Rio Grande do Norte, na Serra do Mel, que tem uma topografia parecida com a de Campina Grande, eles encontraram poços de 100 mil litros por hora, ou 100 metros cúbicos por hora, né? E então ia mandar perfurar esses poços para ver se já ia ajudando na situação de Campina Grande. E qual foi a reação dos empresários com relação a essas argumentações, justificativas, a resposta que ela deu? Saíram satisfeitos? Olha, eles saíram satisfeitos, até porque ela disse, agora, eu garanto que as águas vão chegar no finzinho de 2016, comecinho de 2017, as águas vão chegar. Essa é a obra do meu governo, certo? E não tem nenhum contingenciamento de recursos para a transposição. É a única obra que não existe restrições de recursos para a conclusão. E eu ainda insisti, eu digo, mas eu gostaria que a senhora pedisse aos chineses, já que eles ofereceram 53 bilhões de dólares ao governo brasileiro, que eles viessem também, fizessem um convênio com o Ministério da Integração e eles viessem trabalhar nas elevatórias, no trecho que vem de Itaparica para o açude de Poções, porque é a obra mais complexa e eles têm expertise em fazer obras muito rapidamente. Então, ela não falou com relação aos chineses, até porque é um assunto diplomático, mas falou que eu vou botar água em Campina Grande e na Paraíba, e a Paraíba vai ser a maior beneficiária das águas do São Francisco. Isso eu garanto, porque isto é uma palavra até, assim como é uma palavra de honra, certo? Eu vou fazer chegar e eu estou sendo conservadora. Se puder chegar antes, chega antes. Além da transposição, ela fez algum outro comentário a respeito dessa crise hídrica que está sendo, que não só a Paraíba, né, mas que outros lugares do Brasil estão enfrentando? Não, eu disse que ia me ater às coisas do meu estado. Aí ela disse que ia cavar esses dois poços e nós encerramos, porque também eu tinha feito uma série de postulações. Eu disse que nós tínhamos uma rede integrada de desenvolvimento na fronteira de Pernambuco-Paraíba e citei o caso da GIP, da Ambev, da Itaipava, da Brenan, Vírus, das 37 empresas de medicamentos que estão sendo instaladas no lado de Pernambuco. Falei das 5 cimenteiras da Paraíba, da Brenan, da Elizabeth, da Votorantim, da Intecimento e da Lafarge, e disse para ela que ali ia demandar uns 600 caminhões só para levar petcock do Porto de Cabedelo para aquela região. Tinha mais 600 caminhões só para prover a Fiat Jeep dos seus insumos e também as carretas, as cegonhas que iam retirar os carros de lá. E mais 380 ônibus para troca de turno do pessoal. Ela respondeu, disse, olha, é bom a gente viajar porque a gente sente na pele, só viajando é que a gente sente na pele. E foi muito importante, eu não sabia que existia essa região. Eu não sabia que existia assim, uma região integrada de desenvolvimento. Aí eu digo, eu quero que ela seja tratada não como de estados separados. O ministro Armando Monteiro disse que a nossa fronteira é apenas virtual. Então eu peço a Vossa Excelência para mandar
estudar essa região de forma conjunta, para que ela tenha os mesmos benefícios, para que ela tenha o mesmo suporte, a mesma infraestrutura desenhada para o conjunto dessas empresas. Ou seja, foi um pouco tempo com a presidenta muito bem explorado, então. Muito, muito bem explorado. Ainda aproveitei para falar numa coisa interessante, que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado, porque isso vai gerar 500 milhões a mais por ano para os cofres do estado da Paraíba, certo? E além do que, vai desburocratizar tudo isso. E nós vamos ter um imposto muito mais simplificado, juntando o ICMS, o PIS, a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, e isso faz com que aumente a receita e diminua a carga tributária. Eu acho que aqui no Brasil deve se situar em torno de 12%. Então, você só paga o imposto? Sim, aí aproveitei e digo, olha, Schopenhauer dizia que você tem no exemplo não só a melhor forma de convencer as pessoas, mas a única forma. Então, se a senhora for aqui pertinho, na fronteira Pernambuco-Paraíba, vai encontrar 100 caminhões parados, dia inteiro, noites a fio, e todos só esperando para carimbar uma nota fiscal. Isso é o cúmulo, é o símbolo do atraso. Então, nós temos que ser um país desenvolvido, temos que usar o tipo de imposto que o mundo inteiro usa, onde você só paga na hora de comprar o produto final. Se você não é mais CNPJ, se você está comprando para o seu uso, então você paga o imposto. Isso aumenta a arrecadação e diminui a carga tributária, porque todo... Ok, presidente. Nós vamos então ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí. Hoje a gente está conversando aqui a respeito da recente visita da presidenta Dilma Rousseff ao estado da Paraíba e também vamos falar ainda hoje sobre o Mundo Senai. Até já! O Senai abriu suas portas para que jovens estudantes, empresários e a comunidade geral pudessem conhecer um pouco mais sobre as ações que são desenvolvidas na instituição, que é referência em educação profissional. O Mundo Senai tem o intuito de apresentar à sociedade a diversidade de ações, além da capacidade estrutural e técnica que as unidades têm para formar mão de obra qualificada e realizar consultoria para as empresas, baseada em inovação e tecnologia. O Senai, que já formou 65 milhões de alunos e um presidente da República, abre as suas portas para que você conheça a instituição, a sua competência e, sobretudo, os equipamentos e a infraestrutura educacional que ele possui para torná-lo um grande profissional e que você consiga o seu emprego com muito mais facilidade. Senai, por uma indústria mais competitiva. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui a respeito da recente visita da presidenta Dilma Rousseff ao estado da Paraíba, onde ela esteve reunida com 170 empresários paraibanos. O presidente da FIEP e também diretor da CNI, Boé Gadelha, participou desse encontro e está aqui hoje com a gente comentando a respeito de como foi esse bate-papo, esse encontro com a presidenta. Doutor Gadelha, nós sabemos que ela apresentou algumas medidas econômicas, para enfrentar essa crise atualmente que o país está enfrentando. Quais foram essas medidas? Ela se deteve muito nessas medidas? Sueli, como eu disse no início, eu a poupei de que ela falasse sobre esse assunto. Eu não queria externar essa ladainha. No final que eu disse, para não dizer que eu não vou falar de economia, eu quero falar sobre o IVA. E falei sobre o IVA quando eu disse que era um imposto muito bom e que devia ser implementado já, sem período de transição. Ela disse, eu também sou a favor. E o ministro Nelson Barbosa, que estava também, balbuciou que também era a favor. Aí disse, agora o senhor combinou com o Russo? Combinou com o Russo é aquela velha história de Garrincha com Vicente Feola na Copa de 58, quando ele disse como ele ia driblar uns 4 russos e cruzar para Vavá fazer o gol, e ele perguntou, e você combinou com os russos, né? Então, ele disse, o senhor combinou com os russos, referindo-se ao governador.
aos governadores, né? Porque alguns governadores são contra, outros são a favor, às vezes quase chegam ao consenso, depois regridem um pouco, dão um passo atrás e voltam, mas ela é a favor e está uma proposta tramitando. Isso é muito bom, porque a gente sabe que o imposto será cobrado no destino e vamos melhorar a nossa receita do estado da Paraíba. Então, nós não falamos dessas medidas macroeconômicas, nós não falamos de dólar, nós não falamos de PIB, de crescimento de PIB, nós falamos fundamentalmente da infraestrutura da Paraíba, né? Nessa questão dos transportes lá da região integrada de desenvolvimento da fronteira Pernambuco-Paraíba, eu digo, ao invés da senhora fazer o arco metropolitano de Pernambuco, a senhora devia fazer o arco ferroviário para Cabedelo, porque aí sim simplificava, porque para conduzir carros, para transportar petcock, não precisa navios de grande porte, que exijam um grande calado. Então o Porto de Cabedelo se presta muito bem para isso, para você transportar carros da Fiat, ou da Jeep, eu sempre quero chamar Fiat, mas porque o nome é Fiat Chrysler e Jeep é da Chrysler, então é uma coisa só. De tal forma que eu pedi para mandar estudar o arco ferroviário, que ligaria com aquele trem que faz Santa Rita Cabedelo, certo? E isso vem desde Itabaiana, há uma bifurcação Itabaiana para Cabedelo e para Recife, de encontrar um trecho mais curto e fazer uma ferrovia para a gente transportar com mais tranquilidade, não congestionar as estradas de Pernambuco e da Paraíba. Como é que ela recebeu esse pleito? Ela recebeu, nesse pleito ela ficou... Ouviu? Ficou silenciosa. Não é? Vamos aguardar então, né? Eu disse a ela que tinha gente muito interessada em comprar, que os alemães estavam muito interessados nessa concessão, de tal forma que eu acho que eu já tive um feedback lá de gente que vive no Palácio, dizendo que realmente ela gostou imensamente do que viu aqui na Paraíba, do debate na Paraíba. Foi extremamente construtivo, nada de polemizar, mas foi um diálogo tete-a-tete, muito, muito sincero, de forma que ela saiu muito feliz aqui do nosso estado. Eu tenho certeza que ela não vai se esquecer das nossas coisas, certo? Porque foram muito bem lembradas de uma forma que a pessoa, ela escutou tudo, anotou muito, tanto ela como o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Pois é, o senhor teve como foco, lógico, a Paraíba, né? Não seria diferente como presidente das indústrias do nosso estado, mas ela fez alguma argumentação interessante com relação à região Nordeste? Ou seja, deu para perceber de alguma forma qual a visão que a presidenta Dilma Rousseff ela tem a respeito da parte econômica, da sociedade do Nordeste? Não, nós não discutimos esses temas, como eu disse no início. Eu me fixei na infraestrutura que nós estamos precisando. Estava muito preocupado com transposição, muito preocupado com essa antiga nossa transnordestina, preocupado com aquela região de desenvolvimento integrado, preocupado sempre com essa questão de tributação, que o povo faz um barulho muito grande. Foi um comentário que ela fez que era a favor, por ela se implantava imediatamente. Então, nós não entramos nesse miúdo de segurança, de educação, porque não era um momento para isso, certo? Era um momento para ela vir e sair daqui lembrando-se de tudo o quanto foi postulado. Houve umas postulações do pessoal da agricultura também, através do presidente Mário Borba, da Energisa, que falou sobre infraestrutura também, mas nós não entramos no aspecto geral da sociedade do nosso estado, da vida
do nosso povo, eu só disse que não tinha futuro a Paraíba se não tivéssemos a transposição de água. Mas, presidente, eu me refiro, na verdade, à questão, se deu para se perceber, se ela tem uma expectativa com relação à região Nordeste, digamos assim, alguma expectativa, como é que ela observa essa região dentro do contexto nacional? Lógico, ela observa como um local que deve se transformar num grande produtor do Brasil e não num problema. E isso ela manifestou claramente lá com os movimentos sociais. Eu tinha uma diretora nossa do Senai que estava presente e atestou, porque aí já era com muito mais gente, era com 1.500 pessoas que foi debatido, foi feito o Dialoga Brasil, porque ela fez o Dialoga Brasil com os empresários e o Dialoga Brasil com a população. Nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho. Até já! O Núcleo de Inovação e Sustentabilidade, NIS, criado pelo Sistema Indústria da Paraíba, tem o objetivo de promover a cultura da inovação e sustentabilidade nas indústrias e universidades e a prestação de serviços em assessoria e consultorias nessas áreas. Nossa atuação será em todo o estado, através de visitas às empresas. A partir de agora, o NIS tem a intenção de ficar sistematicamente acompanhando essa empresa, colaborando com o crescimento e a competitividade da mesma, tanto através nos eixos temáticos da inovação com sustentabilidade. Essa parceria visa que vocês possam, além de instalar o projeto de inovação nas indústrias, preparar aquelas empresas para acessar esse recurso. NIS, pensando em inovação e sustentabilidade, construindo um novo futuro. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem. Neste último bloco do programa, vamos agora falar do Mundo Senai. Nesta última semana, em todo o país, o Senai abriu as portas para estudantes, empresários, imprensa e a sociedade em geral, através do evento chamado Mundo Senai. Doutor Gadelha, o intuito desse evento, qual é? O intuito desse evento é mostrar o quão importante é a formação profissional e, sobretudo, o que o Senai tem para oferecer em termos de formação profissional, em termos de serviços técnicos e tecnológicos às empresas de todo o país, porque isso é feito em cada estado. Evidentemente, nós estamos mostrando as máquinas que nós adquirimos de última geração, as impressoras 3D, as centrais de usinagem de alta performance com 5 eixos, as máquinas de corte a comando numérico, a todos os tornos que nós compramos, também adquirimos recentemente, fresas, eletroaerosão, a fio e por penetração. Então são máquinas extremamente sofisticadas que nós queremos mostrar a toda a população o que é que nós temos, o que podemos oferecer à população. Afinal de contas, o Senai é uma empresa, uma instituição criada desde 1942, no governo Vargas. Nós já formamos 65 milhões de pessoas. Hoje nós temos 500 unidades, um pouco mais de 500 unidades fixas e um pouco mais de 500... No Brasil todo? No Brasil todo. Agora, temos umas 515 unidades móveis, das quais 80 estão aqui na Paraíba. Nós somos o segundo lugar em unidades móveis no Brasil. E, além do mais, nós, de certa forma, mostramos um retrato do que foi a World Skill, a Olimpíada do Conhecimento e Informação Profissional, onde o Brasil sagrou-se campeão com 27 medalhas, sendo 12 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze. Ganhamos da Alemanha, dos Estados Unidos, ganhamos de todo mundo lá, certo? Então, isso e agora foi o coroamento de toda essa preparação, porque nós podemos dizer, o Brasil é campeão mundial em formação profissional. E nós somos a maior instituição de ensino da América Latina, com 4 milhões de alunos. Uma grande tradição e uma infraestrutura fantástica em todo o país, até porque nós trabalhamos interligados. Eu quero lembrar a todos que nós criamos Faculdade Senai. Vamos começar o primeiro vestibular agora
Já em dezembro nós vamos fazer o primeiro lugar, o primeiro vestibular para ao curso de automação industrial na cidade de João Pessoa, e para o ano nós vamos espalhar as faculdades Senai por toda a Paraíba. E sabendo os alunos de que o Senai é o caminho mais curto para a empregabilidade. Aí eu faço meu merchandising, né? Porque realmente as pessoas, quando saem do Senai, encontram um emprego com facilidade, porque saem muito bem preparados e é um diploma que todo mundo reconhece. Eu sou ex-aluno do Senai. Quantos eu encontro aí que são ex-alunos do Senai, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Inclusive nós formamos 65 milhões de alunos e um presidente da República. Porque o presidente Lula não estudou em nenhum outro lugar a não ser o Senai. Doutor Gadelha, no programa de hoje nós apresentamos temas importantes para a sociedade em geral, sociedade essa que vem participando de discussões políticas, né, pessoas preocupadas e antenadas com o futuro do nosso país. Na sua opinião, essa mesma sociedade, ela é capaz de recriar, de reviver o Brasil de tão pouco tempo atrás, que ganhou agora notoriedade mundial? Com toda certeza. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito rico em recursos naturais, está explorando, está expandindo. Nós estamos batendo recorde sobre recorde de safra agropecuária. Nós somos o maior exportador de aviões a jato para os Estados Unidos. Nós temos 210 bilhões de bônus do Tesouro americano. Quer dizer, quem diria, a gente só falava em dívidas impagáveis e agora a gente tem dinheiro emprestado ao americano. Somos o quarto maior credor dos Estados Unidos no mundo. Então nós somos um país que está fadado a ser realmente, ficar entre as 4 maiores economias do mundo. Com toda certeza nós vamos para esse lugar, e apesar de toda essa crise, nós estamos vendo os voos superlotados, aumentando o número de passageiros, o turismo crescendo vigorosamente em João Pessoa, os edifícios também emergindo aqui em Campina Grande, lá na capital, no interior, em Patos, Souza, Cajazeiras, todos os lugares nós continuamos construindo. Você veja aqui em Campina Grande, você entra ali, tem aquele Heron Marinho, que é uma edificação enorme. Nós temos a Argemiro de Figueiredo, que está sendo construída por toda parte, está espocando edifício, e a capital é muito mais ainda. As pessoas continuam se indagando por que é que João Pessoa trafegam tantos carros de luxo e sobem tantos edifícios também de luxo. Por que é que está acontecendo na capital, que está com seus hotéis com 85% de taxa de ocupação, não tem mais baixa estação? Então, nós temos que acreditar nesse país. Ele nasceu grande e para ser maior ainda. Então, depende somente de nós, do amor que a gente dedicar ao Brasil. Infelizmente, tem pessoas que torcem a favor do caos, né? E eu torço a favor, eu apresento as coisas boas do nosso país, que hoje eu digo assim, que é uma subversão da ordem e dos costumes. É o comunista de antigamente, né? Quem fala bem do Brasil hoje é o subversivo do momento. E fico nessa situação, mas continuo amando o meu país, por isso querendo que ele dê certo, e vou fazer esforço, lutar com todas as forças e tentar liderar um movimento sempre em favor do nosso Estado e do nosso país. Muito bem. Bem, dessa forma nós vamos chegando então ao final do programa Paraíba Tem de hoje. Doutor Gadelha, muito obrigada pela sua participação, pelos seus comentários aqui no programa. Obrigado, Sueli, obrigado a você, obrigado ao telespectador que nos dá a honra da sua audiência. Ficamos muito felizes em encontrá-los na rua e conversar sobre as coisas boas que a Paraíba tem. Para rever o conteúdo deste programa Paraíba Tem e dos programas anteriores, você acessa o nosso canal no YouTube, o endereço você vê aí na tela. Muito obrigada pela companhia, a gente volta na próxima semana nesse mesmo horário. Até lá!